Hoje é celebrado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Aqui no estado, mais de 1000 casos foram registrados só este ano. Deixa eu chamar Gabriel Cavallini para trazer mais detalhes para a gente. Triste isso, hein? Violência contra idoso realmente é muito triste. Fala, Gabriel. Fala, Dudu, é isso mesmo. Esses mais de 1000 casos são referentes a um dado da própria Secretaria de Segurança Pública aqui do Espírito Santo. E, além disso, tem as denúncias que são feitas pelo Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Lá também o número é alto, só até maio desse ano foram quase 1000 denúncias, chegando ali a 973 ligações. Bom, visivelmente, muita gente tem flagrado, tem presenciado situações desse tipo. Então, para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com a Juliana Pimentel, que é presidente da Comissão Estadual das Pessoas Idosas aqui do Espírito Santo, né? Estadual, obviamente, aqui do Espírito Santo. Bom dia, Juliana. Fala para a gente sobre esses casos, né? Muitas pessoas ficam muito na cabeça a questão da agressão física, mas tem outras formas também de agressão que o idoso pode sofrer. Quais os tipos de casos que podem ser denunciados? Bom dia de novo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos. Sim, são muitos os casos de violência contra as pessoas idosas e a violência patrimonial está em primeiro lugar, seguindo do crime de ameaça, de lesões corporais e maus tratos. Certo. Essa questão, só para entender, dos crimes patrimoniais, abrange o quê, por exemplo? Abrange, por exemplo, os principais suspeitos, principalmente, é bom também a gente deixar claro, são os filhos e netos. E eu vou trazer um exemplo para poder trazer aqui como é que se abrange esse crime, né? Por exemplo, aquele filho, aquele neto que se apodera do cartão de crédito do seu pai, né, ou da sua mãe, do idoso, do benefício previdenciário, por exemplo. Então, ele faz uso, ele retém o cartão do benefício previdenciário, né, do idoso. Também faz uso dos seus bens, muitos fazem empréstimos em nome dos idosos também para uso pessoal, para uso próprio. Certo. Quando a gente fala, por exemplo, dos casos de violência contra a mulher, que a gente repercute bastante aqui no Espírito Santo no ar, a gente sempre fala que muitas mulheres pedem ali a medida protetiva, né, para se sentirem um pouco mais seguras. No caso do idoso, ele também pode solicitar a medida protetiva? Em quais casos? Sim, muito importante a pergunta. O idoso também pode pedir a medida protetiva quando ele se sentir ameaçado, né, sofrendo essa violência patrimonial, agressão física, lesão corporal. E essa medida protetiva, quem impõe, né, é o Poder Judiciário. Então, no caso, na prática, o idoso ele deve comparecer na delegacia, né, aqui no Espírito Santo. Na Grande Vitória, nós temos a delegacia especializada ao idoso, que fica ali na Reta da Penha. Ele vai ser lavrado um boletim de ocorrência e, caso o idoso tenha interesse em representar esse suposto agressor, a delegacia vai encaminhar para o Poder Judiciário, que vai aí colocar uma medida protetiva, né? Uma das medidas protetivas mais importantes é o quê? É o afastamento do agressor com o idoso, né? Impedir a comunicação do agressor com o idoso. Certo. E aí, se a pessoa for fazer ali na delegacia, entrar exatamente para denunciar essa suposta agressão, o documento é documento pessoal comum mesmo? Como que a pessoa procede? Isso, importante, levar o documento pessoal, né? Carteira de identidade, CPF, e importante que ele já leve também algumas provas que ele tenha em mãos. Por exemplo, vídeos de uma suposta agressão, mensagens de áudio de WhatsApp, né, mensagens ameaçadoras, fotografias. Se ele tiver alguma lesão no corpo também, já vai ser encaminhado para fazer o exame, né, de corpo de delito. Então, é importante que ele já leve essas provas que ele tem. Então, vai ser o relato do idoso vai ser muito importante, e se ele tiver alguma prova, é importante que já leve para a delegacia também. Essa medida protetiva pode ser pedida, no caso, pela própria vítima, pelo idoso, né? Se for um outro familiar que sabe de alguma situação, por exemplo, um irmão que sabe que um outro familiar ali está praticando essas agressões, essa pessoa também pode fazer alguma coisa, ou aí é a denúncia mesmo e pronto? É muito importante que o idoso compareça na delegacia para poder fazer a denúncia. Então, por exemplo, se tiver, né, um familiar que queira fazer a denúncia e puder levar o idoso junto, vai ser muito importante, porque o relato do idoso é muito importante nesse momento. Mas é óbvio, nem todos os idosos eles têm esse desejo de denunciar, porque normalmente são pessoas da família, né? Filhos, netos.
e que, querendo ou não, ele tem um amor grande por esse agressor, mesmo sendo um agressor. Então, se tiver uma terceira pessoa interessada em fazer a denúncia, é muito importante que se faça, né? Pode fazer pelo Disque 100 ou até mesmo ir na delegacia pessoalmente, mas é importante denunciar. Tá certo, então. Muito obrigado, tá? Dudu, eu estava conversando aqui com a Juliana também sobre a questão de como a pessoa deve proceder, se ela souber ali de alguma agressão. Basicamente, tem o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos que recebe esse tipo de denúncia, e se a pessoa flagrar alguma situação que está acontecendo ali, né, naquele momento, aí é chamar a Polícia Militar mesmo para ir até o local ali, até para tentar cessar essa possível agressão. E uma outra coisa também que chama a atenção, Dudu, é em relação aos trotes. Também com o Disque 100 têm sido registrados muitos trotes, então é bom as pessoas terem consciência ali, né? E só ligarem, só fazerem a denúncia se for realmente algo que está acontecendo, que está causando ali preocupação. Agradeço novamente aqui a Juliana por ter nos atendido. É com você, Dudu.